Será este realmente um sinal do Senhor? Uma grande mudança está prestes a acontecer. Será esta a profecia do livro? Será que Zacarias finalmente se cumprirá? E se o chão começasse a rachar no exatamente o lugar onde Jesus orou? De onde ele ascendeu aos céus? Do Monte das Oliveiras, um monte de profecia, oração e destino. Cada pedra aqui carrega séculos de fé, tristeza e esperança. E agora algo perturbador está acontecendo. Acontece. Rachaduras estão aparecendo ao longo de suas encostas, como se a própria terra fosse respondendo a uma profecia escrita há muito tempo atrás. Será isso simplesmente a natureza em ação, ou o eco das palavras de Zacarias? O monte. As azeitonas serão divididas em duas. Será que estamos? Testemunhar um aviso, ou os primeiros sinais, do retorno do Rei dos Reis? Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para que você não perca nada. A seguir. Porque para entender o que acontece hoje, precisamos voltar ao Bíblia e descubra o verdadeiro significado do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras não é apenas uma crista a leste de Jerusalém. É a montanha de profecia, oração e destino. Ao longo da Bíblia, o Monte das Oliveiras permanece como uma testemunha silenciosa de alguns dos momentos mais decisivos em o plano redentor de Deus. Aqui, o rei Davi. Certa vez fugiu descalço, chorando enquanto escapou de seu filho Absalom. 2 Samuel 15, 30. O Monte das Oliveiras tornou-se um lugar de lágrimas e provações. Aqui o profeta Zacarias teve uma visão. Naquele dia, seus pés se firmarão no Monte de Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte. As azeitonas serão divididas em duas. Zacarias 14. 4. Uma profecia do retorno do Senhor gravada nas próprias pedras desta montanha. E no Novo Testamento, o Monte de Oliveiras surge novamente como palco para os capítulos finais da vida terrena de Jesus. Ministério. Desta montanha, ela proferiu seu grande discurso sobre os sinais do fim. Mateus 24. No jardim do Getsemane, aos seus pés, ele ajoelhou-se em agonia, seu suor como gotas de sangue. E desta mesma montanha ele ascendeu à glória com a promessa que ele retornaria da mesma maneira. Atos 2. O Monte das Oliveiras, portanto, não é apenas um ponto de referência. É o fio que une o Antigo e o Novo Testamentos, as lágrimas da humanidade com a esperança do céu. Uma pequena montanha ainda, portando as maiores promessas de Deus. No entanto, o Monte das Oliveiras não é apenas significativo para os cristãos. Surpreendentemente, tanto o judaísmo quanto o islamismo consideram também esta montanha como o ponto de encontro, ponto de destino. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o mais sagrado cemitério no mundo. Mais de 150.000 túmulos cobrem suas encostas, porque eles acreditam que quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará. Bem aqui, Ezequiel 37 fala sobre o vale de ossos secos que ganham vida. E muitos judeus estão convencidos de que a profecia se cumprirá neste exato momento. Montanha. Cada túmulo aqui não é apenas um local de descanso, mas também uma declaração de fé no dia final. Para os muçulmanos, mas é só pode ser o Monte das Oliveiras também carrega imensos peso. A tradição islâmica ensina que, no dia do julgamento, a humanidade será reunidos aqui para enfrentar sua eternidade. Destino, recompensa ou punição. O monte. Assim, as azeitonas tornam-se um símbolo de justiça suprema, o lugar onde todos a alma será medida. E para os cristãos, o Monte das Oliveiras, são inseparável da vida e da missão de Jesus. Foi aqui que ele proferiu seu grande discurso. Discurso sobre o fim dos tempos, em Mateus 24. Ao pé desta montanha, no jardim do Getsemane, ele orou em agonia, seu suor caindo como gotas de sangue. E desta mesma montanha, ele ascendeu ao céu com os anjos, promessa de que ele retornaria no mesmo caminho. Atos 12. 3 crenças, 3 visões do futuro. No entanto, todos convergem para montanha. O Monte de Oliveiras representa a encruzilhada da esperança.
julgamento e promessa. Uma pequena crista de pedra. Certo. Mas carregando o peso de as maiores expectativas da humanidade. E exatamente em frente ao Monte de Azeitonas. Outro símbolo carregado de significado. Profecia. O portão dourado. Selado. Há séculos que também se movem. Por imperceptivelmente ao longo dos séculos, este portão permaneceu inalterado, selado, suas pedras trancadas em silêncio. O profeta Ezequiel declarou: este portão permanecerá fechado, não será aberta, e ninguém entrará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Ezequiel 44. 12. Até hoje, o portão leste permanece de pé, fechada, voltada diretamente para o monte de Azeitonas, como se estivessem esperando o momento, quando o Rei da Glória retornar. Mas, agora, os relatos apontam para algo notável. As próprias pedras o portão leste parece estar se movendo. À medida que surgem fissuras no monte de Oliveiras, o próprio portão parece perturbado, como se a história e a profecia estão avançando lado a lado. Será que é possível que a montanha e o portão são preparando-se juntos para o mesmo destino? Momento? Agora, temos uma pergunta. O quê? Será que essas fraturas e movimentos realmente acontecem? Significar? Antes de prosseguirmos, não se esqueça, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar ligado para coisas fascinantes estão por vir. Para entender. Para isso, devemos examinar não apenas a profecia, mas também a ciência sobre a Terra em si. Nos últimos anos, os geólogos confirmou que uma importante falha geológica atravessa diretamente abaixo do Monte das Oliveiras. Essa falha pertence à Grande Fenda, sistema de velas que se estende desde o Líbano, descendo pelo Mar Vermelho. Cientistas alertam que Jerusalém já deveria ter sido feita há muito tempo, para um terremoto poderoso. Alguns até acreditam que o Monte das Oliveiras poderia tornar-se o centro de um futuro sismo, evento. E de fato, fraturas já começaram a aparecer ao longo de suas encostas. Engenheiros em Israel expressaram suas opiniões. Preocupações com a movimentação do terreno. Alerta que a montanha é instável em certos pontos, regiões. Relatórios sugerem até que fissuras estão se formando perto da extremidade leste. O próprio portão, como se a terra e as duas pedras estão sob tensão. Do ponto de vista científico, isto é geologia em movimento. Placas tectônicas pressionando. A tensão aumenta. A Terra se prepara para liberar sua força. Mas do ponto de vista profético, é algo muito distante. Maior. Zacarias 14. 4 predisse que o monte, as azeitonas se partiriam em duas quando o Senhor retorna. Será que é isso? Os cientistas chamam a pressão sísmica de, na verdade, a Terra se alinhando com Deus. Propósito eterno, e a Bíblia não. Termina aí. Apocalipse 16. 18 descreve um momento futuro. Houve um grande terremoto, como não se via desde que homens estavam sobre a terra. Tão poderosos e terremoto, e tão grande. O tremor de a terra não é acidental. Ela faz parte de algo, do desenrolar dos tempos do fim. Fraturas no Monte das Oliveiras podem ser uma prévia daquele terremoto final quando os céus e a terra serão abalados. Hebreus 12, 26 a 27. Nos lembra, mais uma vez eu vou sacudir, não apenas a terra, mas também os céus, para que aquilo que não pode ser abalado possa permanecer. A ciência nos diz que o solo está instável. As Escrituras nos dizem que o próprio mundo irá ser abalado até que somente o reino de Deus permanece firme. É aqui que a ciência e profecia se encontram. A ciência diz que o terremoto está chegando. A profecia diz que o rei está chegando. E talvez ambos estejam. Verdade. As fraturas no monte. As azeitonas não são meramente rachaduras na pedra. São lembretes de que o chão, o que está abaixo de nós, não é tão seguro quanto nós. Suponha, são avisos de que a história está se aproximando do clímax e sussurra que as promessas de Deus estão se aproximando para a realização. Os movimentos ou fraturas que ocorrem hoje não são novos, pois mudanças semelhantes aconteceram no passado. A própria Bíblia registra um dos primeiros grandes terremotos da história de Israel.
Amós 1. 1. Menciona o terremoto durante o reinado do rei Uzias de Judá. Esse terremoto foi tão destrutivo que mesmo séculos depois, o profeta Zacarias fez referência a ele. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Zacarias 14, 5. Foi um evento tão impactante que se tornou uma referência duradoura para gerações. Arqueólogos descobriram evidências de devastação sísmica generalizada em toda a terra de Israel, datando do século VIII a.C. Muros caídos, fundações deslocadas, camadas de escombros que testemunham o tremor da terra. Jerusalém nunca escapou desses terremotos. E a história nos conta mais. Terremotos atingiram a região em 30 e 1 a.C., em 363 d.C. e novamente em 749 d.C. Cada terremoto deixou sua marca na terra e em seu povo. O Monte das Oliveiras resistiu a todos, testemunha silenciosa das convulsões da terra. Se a terra já tremeu antes, pode e vai tremer novamente. E se os terremotos do passado serviram de aviso, então talvez as rachaduras que observamos hoje não sejam aleatórias, mas parte de uma contagem regressiva divina. Portanto, não devemos nos concentrar apenas no lado sombrio, mas também reconhecer o lado esperançoso ao lado dele. Após Jesus subir do Monte das Oliveiras, Atos 1. 12. Nos conta que os discípulos voltaram para Jerusalém, para o cenáculo, onde se dedicaram à oração. A partir daquele momento, a igreja nasceu não em palácios ou templos, mas à sombra do Monte das Oliveiras. Esta montanha tornou-se o berço da igreja primitiva. O lugar onde a fé foi refinada, onde a esperança foi acesa e onde a promessa do Espírito Santo foi antecipada. O Monte das Oliveiras marcou então o início da história da igreja. E agora, com rachaduras se formando em suas encostas, poderia também sinalizar o início do capítulo final da igreja, o retorno do seu Senhor? Assim como a montanha outrora serviu de cenário para o nascimento da igreja, talvez seu tremor hoje seja um prelúdio para a sua consumação. Os primeiros discípulos olharam para cima, desta montanha, e viram Jesus ascender ao céu. Hoje, contemplamos a mesma montanha, fraturada e trêmula, e somos lembrados das palavras do anjo. Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim, como o vistes subir. Atos 1, 11. O Monte das Oliveiras foi o berço da igreja. Poderiam suas rachaduras agora ser as dores do parto de um novo começo? O alvorecer do retorno do rei. Mesmo em silêncio, o Monte das Oliveiras permanece um lugar de esperança, pois suas encostas estão repletas de sepulturas, à espera da ressurreição. Gerações de famílias judias escolheram esta montanha como seu local de descanso eterno, porque acreditam que, quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará aqui. Essa crença não é desprovida de fundamento bíblico. Ezequiel 37 fala do Vale dos Ossos Secos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o Vale da Esperança. Cada pedra, cada sepultura é uma proclamação. Aguardamos o retorno da vida. Imagine a cena: uma montanha coberta de túmulos, voltada diretamente para o portão oriental. Quando o Rei da Glória entrar em Jerusalém, aqueles que ali estão sepultados acreditam que ressuscitarão para recebê-lo. O próprio cemitério se torna uma profecia gravada na paisagem. Mas aqui reside o mistério. A mesma montanha que abriga os túmulos do passado agora se abre no presente. Seria possível que as fraturas que vemos hoje não sejam meramente geológicas, mas também proféticas? Seria o tremor do Monte das Oliveiras a forma que a Terra encontrou para se preparar para a maior ressurreição que o mundo já conheceu? Apocalipse 2012 declara: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. O Monte das Oliveiras, com seu mar de sepulturas, parece prenunciar esse exato momento. Um lugar de silêncio à espera da trombeta de Deus. Durante séculos, este cemitério tem sido um símbolo de expectativa. E agora, à medida que rachaduras aparecem na montanha, a expectativa se intensifica. As pedras estão se movendo, a terra está despertando, e a profecia se aproxima do cumprimento. O Monte das Oliveiras não é apenas um cemitério. É uma montanha de esperança, uma montanha de espera,
Uma montanha que sussurra sobre a ressurreição. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, esteja nos lembrando que o dia do despertar está mais próximo do que pensamos. Mas essa esperança não é exclusiva do povo judeu. Para muçulmanos e cristãos, o Monte das Oliveiras é visto como o palco do julgamento final e do retorno do rei. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o lugar da ressurreição. Para os muçulmanos, é o lugar do julgamento. E para os cristãos, é o lugar do retorno de Cristo. 3 fés, 3 tradições, todas convergindo em uma única montanha. Essa convergência não é coincidência. É como se as grandes religiões do mundo fossem atraídas por uma mão invisível para o mesmo palco, aguardando o mesmo véu se abrir. O Monte das Oliveiras se torna mais do que uma crista rochosa. Ele se torna o ponto focal das expectativas mais profundas da humanidade. Para os judeus, os túmulos em suas encostas são uma declaração de esperança. Ressuscitaremos quando o Messias vier. Para os muçulmanos, a montanha é o local de reunião das almas no dia do juízo final. Para os cristãos, é o próprio lugar onde os anjos prometeram. Este mesmo Jesus voltará da mesma maneira como o vistes subir ao céu. Atos 1:11. E hoje, à medida que rachaduras aparecem em suas encostas, e até mesmo o portão oriental mostra sinais de deslocamento, a expectativa só aumenta. A esperança judaica, a expectativa muçulmana e a promessa cristã parecem apontar para o mesmo destino. Apocalipse 1:7 declara: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. O Monte das Oliveiras, situado entre o céu e a terra, parece destinado a ser o palco desse momento universal. O Monte das Oliveiras não é apenas uma montanha em Jerusalém. É uma montanha para as nações. Uma montanha onde profecia, fé e história se encontram. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, esteja nos lembrando que a história da humanidade caminha a passos largos para o seu clímax. Além da profecia, na tradição, há também uma pergunta. Se o mundo está tremendo, que fundamento jamais será abalado? As rachaduras no Monte das Oliveiras nos lembram que até as pedras mais fortes podem se fraturar. O portão oriental, selado por séculos, agora mostra sinais de deslocamento. A própria terra geme e treme. A ciência chama isso de pressão tectônica. A profecia chama isso de dores de parto de uma nova era. Mas, para nós, isso levanta uma questão mais profunda. Em que podemos realmente confiar quando tudo ao nosso redor está instável? O autor de Hebreus nos dá a resposta. Ainda assim, abalarei não só a terra, mas também os céus, para que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, 26, 27. O abalo do mundo não tem o propósito de nos destruir. Ele visa despojar-nos do que é temporário, para que somente o eterno perdure. Reinos surgem e caem, impérios desmoronam, até montanhas se fendem e portões desabam, mas há um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus. Daniel 2:44 declara: O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele subsistirá para sempre. O Monte das Oliveiras testemunhou tristeza, traição, profecia e glória. Foi o berço da igreja e o lugar de repouso de gerações. E agora, enquanto se racha e se move, sussurra uma mensagem para todos nós. Não depositem sua confiança em pedra, em portões ou no chão sob seus pés. Confiem naquele que virá para fazer novas todas as coisas. Apocalipse 20:1. 14 nos dá a visão final. Então, vi um novo céu e uma nova terra, que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. O tremor do Monte das Oliveiras não é o fim, mas o início dessa promessa. Portanto, quando a terra tremer, quando as notícias causarem perturbação, quando o futuro parecer incerto, lembrem-se disso. As rachaduras na montanha não são apenas avisos de julgamento, mas também lembretes de esperança. Elas nos dizem que a história não está fora de controle, mas sim caminhando em direção ao seu destino. O Monte das Oliveiras está tremendo. O portão oriental está se movendo.
O mundo está estremecendo, mas o reino de Deus permanece inabalável. E o rei virá em breve. Quando o tremor chegar, vocês estarão firmados no alicerce inabalável? Das sepulturas que aguardam em silêncio as profecias esculpidas em pedra, passando pelas fendas que agora fendem a montanha, tudo aponta para uma única verdade. A história caminha para uma hora predestinada. Hebreus 12, 28 declara: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O Monte das Oliveiras carrega o peso da profecia há milhares de anos. E agora, enquanto suas pedras racham e seu solo treme, ele nos chama. Não esperem, não durmam. Estejam preparados, porque o tremor da terra não é o fim, mas o começo da volta do rei. Obrigado por assistir. Não se esqueça, os portões da profecia ainda estão abertos e esperando para serem explorados. Então, junte-se a nós, curta, inscreva-se e fique ligado para mais novidades.